eu falei que os indutores, no começo da aula, que eles armazenam energia na forma do campo magnético. E aqui a gente consegue calcular, né, isso. Então, se a gente pegar a potência, que é ΔVI, né, o ΔV aqui, a queda de potencial, né, a diferença de potencial em um indutor, né, isso aqui é o L dI dt. Então, nós temos que a potência é a energia por tempo, né, e aqui isso é igual a essa parte aqui. Eu posso cortar os T's. Espero que nenhum matemático fique muito nervoso em eu fazer isso. E a gente tem que o infinitesimal, né, da corrente, da energia, né, é dado por isso aqui. Integrando dos dois lados, vai ficar IDI. L é uma constante que não depende da corrente, então sai da integral. Eu vou ter I sobre 2, I ao quadrado sobre 2. Logo, nós temos essa equação aqui, né? Então veja que a energia armazenada em um indutor depende da corrente, né, armazenada. Então veja, vocês lembram na capacitância, a gente conseguiu encontrar que essa energia ela é proporcional à carga ao quadrado num capacitor, né? E aqui e a carga é o que gera o campo elétrico. E aqui a gente está vendo que a energia armazenada é igual à corrente ao quadrado. E a corrente é exatamente o que gera o campo magnético. Então a gente vê essa relação de proporcionalidade, né, da energia depender do que gera o campo ao quadrado. Né? E aqui a gente vê exatamente isso, tá bom? Eu vou pegar aqui, vou fazer a energia armazenada aqui num toroide, tá? Toroide nada mais é eu pego um solenoide e eu fecho ele, né? Eu faço com que ele vire um círculo aqui, tá? Então, se a gente for calcular nesse primeiro momento, eu vou considerar que ele é muito pequenininho, tá? O raio dele é muito pequenininho, aqui a diferença entre o raio interior e o raio exterior. Então eu vou considerar constante o campo dentro dele, tá? Então, se eu quiser calcular o campo gerado por esse toroide, eu vou usar a lei de Ampère, né? Eu uso a lei de Ampère usando um caminho amperiano de raio R passando por dentro aqui do meu toroide, tá? E aí veja que o campo externo, qualquer curva que eu pegue sem ser essa desse tipo, o campo vai ser zero, tá? Então eu tenho aqui o 2πRB e a corrente interna é N vezes, né? N é o número de voltas do toroide vezes a corrente de entrada. Muito parecido com as contas que a gente fez para o solenoide. Então, isso faz com que a gente chegue nesse campo aqui. Tá? Na direção φ aqui é a direção azimutal, né? É o círculo aqui. Vamos calcular a indutância, a autoindutância. O fluxo vai ser N vezes o campo magnético vezes a espira. Muito semelhante à conta que a gente fez lá no solenoide. Como a gente está considerando o campo constante aqui dentro, o B sai da integral. E o que sobra
é a área, né, a seção reta do toroide, que aqui eu estou chamando de A. Tá? Então, para essa situação, nós temos que a indutância mútua, a autoindutância, é dado por isso aqui. Então veja outro exemplo das contas que a gente fez. Né? Aqui a gente está considerando o R, o campo constante. Aqui ele está muito pequeno, a gente depois vai fazer a conta não considerando isso. Tá? E aí veja novamente, a autoindutância dependendo só da geometria, né? Número de voltas, a área, o raio, né? E do material, o μ0. Então, se a gente for calcular a energia do toroide, né, armazenada aqui no toroide, eu sei a indutância, eu sei a corrente que está passando, né? Beleza, acabou. Fiz a conta. Tranquilo, sem problemas, né? Nada muito especial. Uma das coisas que eu queria mostrar que a gente pode mostrar com essa conta é o seguinte. Vamos considerar agora o volume do toroide, tá? Que é o perímetro vezes a área transversal. A área, né, da seção reta. Então é 2πr vezes a área. E se eu quiser saber a densidade de energia, que é energia sobre a área, é só eu dividir isso aqui pelo volume. E eu vou chegar nisso aqui. μ0 sobre 2, essa grandeza aqui ao quadrado. Veja que esse conjunto de coisinhas ao quadrado é exatamente nosso campo magnético. Então, a densidade de energia armazenada no campo magnético é dado por B ao quadrado sobre 2μ0. Se vocês lembrarem das contas que a gente fez de capacitância, a energia armazenada em um campo elétrico também, a densidade de energia armazenada em um campo elétrico também é proporcional ao campo ao quadrado. Então veja essas relações sempre se repetindo, né? Quem gera o campo, né, a energia armazenada é proporcional a essa grandeza ao quadrado, que é o quadrado por campo elétrico e ao quadrado por campo magnético. E se eu olhar para a densidade de corrente, para a densidade de energia, eu tenho que a densidade de energia do campo elétrico é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. E a densidade de energia do campo magnético é proporcional ao campo magnético ao quadrado. Tá? Aqui eu fiz algo bem específico. Mas essa conta aqui que a gente fez, essa equação aqui, ela é válida em qualquer situação, independente do campo magnético. Tá? E aí eu quero mostrar a equivalência dessas equações para vocês, né, da densidade de energia para a energia, para um caso mais real, que eu vou considerar agora o toroide, tá, com um raio A interno e um raio B externo. Então eu vou considerar finito esse toroide. E eu vou considerar aqui né? Eu vou considerar aqui, então, tem uma área, né, aqui que é B menos A, se ele é um quadradinho, né, B menos A. Eu vou considerar na outra direção que é um Lzinho, esse Lzinho aqui estilizado. Tá? Então, agora, para eu calcular o fluxo magnético, eu tenho que calcular uma integral. Qual integral? Essa aqui. Ó. Então, eu tenho que o fluxo
é N vezes a volta vezes o campo magnético. Mas agora eu estou considerando que o campo magnético não é constante, porque essa diferença entre o raio interno e o raio externo, ele é finito. Então eu vou ter que integrar nesse quadradinho aqui, que é onde tem campo. Como é que eu calculo o infinitesimal desse quadradinho? É o dr vezes um dl. Né? Um dr na direção do raio e um dl na direção contrária ao raio, né? Perpendicular ao raio. Aqui o campo magnético não depende desse dl, então vai um Lzinho. Então aqui, ó, tá Lzinho aqui, ó. Só que o raio, o campo magnético depende. Então tá o dr aqui, a gente vai integrar nele, né? Porque o campo depende do inverso do raio. E a gente está integrando de A a B, que é o interno ao externo. Fazendo essa integral, é o nosso excelentíssimo ln. Então, nós temos, né, esse ln de B sobre A, e aí temos o fluxo proporcional a uma corrente, e essa constante proporcionalidade é a nossa indutância. Novamente, mesmo considerando finito aqui, nós temos algo dependente só da geometria e do material. Tá? Se eu tenho a autoindutância, eu tenho a energia armazenada no toroide, que é dado, né, por L ao quadrado. Jogo o L que eu calculei, sei o campo, sei a corrente, E ao quadrado, acabou. Tá? Ficou dúvida nessas contas? Vamos lá para a próxima. Agora a gente vai calcular a partir da densidade de corrente. Tá? Então, a densidade de corrente. Se eu tenho o campo magnético B ao quadrado, eu tenho a densidade de corrente. U é igual a μ0 sobre 2, B ao quadrado. Se eu quero saber a energia total armazenada, eu tenho que integrar a densidade de energia no volume. Qual que é esse volume? O volume do toroide. Então é 2πr. O campo é constante aqui, então eu posso considerar 2πr. Um dr, né, que aí o campo varia nesse dr, né, que é a distância radial. E um L, que é a distância perpendicular aqui dentro do toroide. E essa aqui a gente também não muda. Então, o dV vira isso aqui, ó, 2πr drl. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar tudo que não depende de R da integral. Então, a gente tira o ni 2π ao quadrado, né? O μ0 sobre 2 já está fora da integral. 2πl, L sendo, lembrando que é essa distância aqui, né? E nós temos essa integral novamente em ln. E fazendo a integral, nós temos exatamente a mesma resposta que a gente encontrou usando a indutância. Né? Então veja que peraí, faltou um i ao quadrado aqui, tá? Tem um i ao quadrado aqui. Aqui só está a indutância. Então, se a gente calcular a indutância, nós temos a densidade, a energia armazenada no campo magnético. Tá bom?